Boa tarde a todas e todos. Estamos dando início à aula assíncrona de reposição, né, da aula de terça-feira passada, terça-feira, dia 5 de julho de 2023. Né? Então, essa aula, hoje, que está sendo gravada no dia... Na verdade, no dia... Hoje é o dia 5, a reposição dia 4. Tá? Hoje, dia 5 de julho de 2023, às 3h25 da tarde, eu estou gravando a aula assíncrona de reposição da aula de Economia do Brasil Contemporâneo, de terça-feira, dia 4 de julho de 2023. Bom, na última aula, antes do workshop, né, a gente tinha visto a primeira parte do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? O primeiro mandato dele, que foi um mandato caracterizado, quer dizer, pela tensão, né, de você manter, né, a estabilização monetária, tá? Por outro lado, o impeachment do presidente Collor tinha sido um fenômeno relativamente recente. Lembrem-se que o Collor foi impeachado em 1992 e o presidente Fernando Henrique Cardoso assume, né, em 1995. Tá? Então, havia preocupação, né, legítima, diga-se de passagem, do presidente Fernando Henrique Cardoso de terminar o mandato e passar, né, o mandato, a faixa presidencial para o seu sucessor, que acabou sendo ele mesmo, né? Mas isso era um simbolismo importante para a consolidação da democracia no Brasil. Né? Bom, e essas restrições, estou usando aqui o copinho do workshop, né? Nós fizemos alguns, né, para os convidados. Quer dizer, essas preocupações acabaram condicionando a política econômica do primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Muito provavelmente fizeram com que uma série de ajustes, né, tanto na política fiscal como na política cambial, não fossem feitos durante o primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Lembrando que a emenda da reeleição passou em 1997, né? E a reforma da Previdência, né, que finalmente foi feita em 2019, ela perdeu por um voto, né, durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? Bom, então, nós vimos também que o primeiro mandato termina, né, com uma crise cambial. Né? Na verdade, o período, né, da presidência do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso foi marcado por várias crises externas. Tivemos a crise do México, a crise da Argentina, a crise do Sudeste Asiático, a crise da Rússia, o que levou, né, a uma desconfiança generalizada no Brasil e no mundo a respeito da sustentabilidade de regimes de câmbio fixo. Embora o regime de câmbio no Brasil não fosse exatamente fixo, como nós vimos, mas sim bandas cambiais deslizantes, né? O fato é que, dado o desequilíbrio externo gigantesco da economia brasileira, como nós vimos na aula passada, também era muito pouco provável, né, que a economia brasileira pudesse seguir muito tempo com um câmbio que era notoriamente sobrevalorizado. Okay? Bom, então o que nós vamos fazer na aula de hoje é analisar, né, a segunda parte, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, o seu segundo mandato, né? E eu vou aqui começar o compartilhamento de tela. Então, estabilização, reformas e desequilíbrios macroeconômicos, usando os FHC, segunda parte. Bom, segundo o governo FHC, compreende o período entre 1999 e 2002. Há poucas semanas das eleições presidenciais de 1998, o governo brasileiro negociou com o FMI um acordo que permitia enfrentar o quadro externo desfavorável, né,
caracterizado pelo esgotamento da disposição do resto do mundo em financiar um déficit em conta corrente da ordem de 30 bilhões de dólares por ano. Né? Então, nesse segundo semestre de 1998, há uma fuga de capitais, né, do país, não porque as pessoas achassem que o Fernando Henrique era comunista, muito pelo contrário, né, mas simplesmente porque não havia mais confiança na manutenção do regime de câmbio. Né? Então, quando você se depara com a possibilidade de ocorrer uma súbita desvalorização da taxa de câmbio de 30%, 40% ou até 50%, não adianta você botar a taxa de juros nas alturas, né, que simplesmente não compensa, né, a expectativa de desvalorização cambial. Bom, então, o que foi acontecendo ao longo, né, do segundo semestre foi uma redução das reservas internacionais, o que, obviamente, comprometia, né, o próprio regime cambial às vésperas das eleições de 1998. Tá? Então, o Brasil negociou com o Fundo Monetário Internacional um pacote, né, de empréstimos da ordem de 42 bilhões de dólares. Né? Para vocês terem uma ideia, esse valor corresponde hoje a 15% das nossas reservas internacionais. Bom, como todo acordo feito com o Fundo Monetário Internacional, quer dizer, tem que ter contrapartida. Né? E o governo, então, se comprometeu a realizar um forte ajuste fiscal com superávit primário, que é o resultado, né, das contas públicas antes do pagamento de juros da dívida, passando de 0% do PIB em 1998 para 2,6% do PIB em 99, 2,8% do PIB em 2000 e 3% em 2001. Tá? Eu já quero dizer de antemão que o governo foi mais do que bem sucedido nisso. Na verdade, o resultado primário foi até melhor. Tá? O que mostra uma coisa que, uma crítica que se fez ao governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente o primeiro mandato, é de que o governo tinha condições de fazer um ajuste fiscal, mas não fez. Tá? Então, assim, é curioso, né, que o PSDB seja sempre visto, né, como o partido, né, da responsabilidade fiscal, etc., etc., e, na verdade, no primeiro governo Fernando Henrique não foi nada disso. Tá? Quer dizer, foi tanto fiscalmente irresponsável, como também adotou o populismo cambial. Né? A expressão populismo cambial foi criada pelo Brescia Pereira, né? Para diferenciar entre os diversos tipos de populismo, né, que de quando em quando irrompem na América Latina. Bom, mas esse acordo não contemplava mudança na política cambial. Obstáculos eficazes do acordo. Bom, havia o ceticismo do mercado, que achava pouco provável que o Brasil pudesse escapar de uma desvalorização cambial devido ao elevado déficit em conta corrente do balanço de pagamentos. Né? Como eu falei, da ordem de 30 bilhões de dólares. E houve a rejeição pelo Congresso da proposta de contribuição previdenciária dos inativos. Né? Então, aquela primeira tentativa, né, de fazer um ajuste fiscal fracassou. Bom, com isso, há aumento do pessimismo externo, que levou à aceleração da perda de reservas internacionais, a qual passou para a faixa de 500 milhões a 1 bilhão de dólares por dia. Quer dizer, perder 1 bilhão de dólares por dia significa perder 30 bilhões de dólares por mês. Ou seja, você tinha uma faixa aí de perda de reservas entre 15 a 30 bilhões de dólares por mês. Quer dizer, não precisa ser um gênio para descobrir que isso não é sustentável. Né? Bom, isso mesmo depois, atenção, essa perda de reservas continuou mesmo depois do acordo com o FMI. Ou seja, na verdade, esse é o grande problema dos regimes de câmbio fixo. Né? O governo toma dinheiro emprestado para manter o dólar, né? Para manter a cotação do dólar. Então, na verdade, o que o governo acaba fazendo com esse tipo de medida é simplesmente pavimentar uma autoestrada de 4 faixas para o capital externo que ingressou no país poder sair do país. Isso é uma política muito ruim, tá? Para não dizer burra. Né? Bom, mas face a essa sangria desatada, né, de
reservas internacionais, o Banco Central não teve outra opção a não ser deixar o câmbio flutuar, né? Na verdade, a primeira sinalização de que haveria uma flexibilização do regime cambial foi com a demissão do Gustavo Franco, né? Gustavo Franco era presidente do Banco Central, o Fernando Henrique Cardoso demitiu o presidente do Banco Central. Olha só, gente, que coisa, né? O presidente Fernando Henrique Cardoso demitiu sumariamente o presidente do Banco Central do Brasil, coisa que hoje o Lula não pode fazer. Já pararam para pensar nisso? Né? Que coisa esse negócio de autonomia do Banco Central, né? Isso, na verdade, é o grande exemplo do porquê não devemos ter uma autonomia do Banco Central. Né? Você precisa fazer uma mudança de política, como foi feita, né? No início do segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. O presidente precisa fazer uma mudança de política, não pode, porque está com as mãos atadas, porque ele não pode demitir o presidente do Banco Central. Então, enfim. Mas, então, essa foi a primeira medida, né? Aí o Fernando Henrique chamou o Francisco Lopes para ser o presidente do Banco Central. O Francisco Lopes ficou conhecido como Francisco Lopes o Breve, acho que só durou 3 dias no cargo, porque ele inventou uma tal de banda diagonal endógena que nem mesmo ele entendeu, que seria, a ideia seria tentar manter as bandas cambiais, mas a ideia de que se o câmbio furasse o teto da banda por 3 dias consecutivos, então você elevaria o tamanho do teto, a altura do teto. Bom, o mercado entendeu isso como simplesmente um recado de que o Banco Central não tinha condições ou não tinha mais interesse, né, em manter o câmbio, um regime de câmbio administrado, então, simplesmente, a banda cambial endógena do Chico Lopes foi um desastre, e aí não teve outro jeito, o Banco Central, né, ele anuncia em meados de janeiro de 99 que o regime será, a partir daquele momento, de câmbio flutuante. Então, a taxa de câmbio passa quase que instantaneamente, em um prazo aí de 45 dias, de R$ 1,20 por dólar para R$ 2,00 por dólar, ou seja, uma desvalorização de 66% da taxa nominal de câmbio. Bom, isso gerou medo de reedição de um surto inflacionário, como tinha acontecido no México em 94, 95. Como é que essa crise... Então, assim, o início do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso é caracterizado por uma crise cambial. Né? Quer dizer, uma crise cambial... Aí tem muita gente que diz que é impossível ter uma crise cambial num regime de câmbio flutuante. Né? Mas, num regime de câmbio flutuante, você define uma crise cambial como uma situação na qual a taxa de câmbio se desvaloriza muito fortemente num período pequeno de tempo. Tá? E o Banco Central precisa, por exemplo, aumentar a taxa de juros para tentar frear esse movimento. Tá? Isso é uma crise cambial. Tá? Eu tenho um artigo escrito em 2008 com meu ex-orientado de mestrado, o Luciano Ferreira Gabriel, que agora é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou deixar, inclusive, no site, né? Que explica um pouco como é que é possível ter uma crise cambial num regime de câmbio flutuante. Bom, mas a crise começa a acabar quando o Armínio Fraga é escolhido como presidente do Banco Central do Brasil. E ele vai adotar 2 medidas. Primeiro, a elevação da taxa básica de juros, né, que vai novamente para a estratosfera, e vai iniciar estudos para a implementação do regime de metas de inflação no Brasil. Ou seja, ele estava sinalizando com a troca da âncora cambial pela âncora dada pelo regime de metas de inflação. Então, o que é esse regime de metas de inflação que nós temos até hoje? Ele foi implantado em junho de 1999, nós estamos em julho de 2003, portanto, temos aí quase 30 anos do regime de metas de inflação. Né? 2009, 2019, não, desculpe, temos quase 25 anos do regime de metas de inflação. Bom, o sistema de metas de inflação, em inglês Inflation Targeting, engloba 5 elementos fundamentais. Primeiro, o anúncio público de metas numéricas de médio prazo para a inflação. Segundo,
compromisso institucional com a estabilidade de preços como objetivo fundamental da política monetária. Ou seja, vocês podem estar percebendo que, com base nesse segundo item, né, ou esse segundo elemento do regime de metas de inflação, que a base teórica do regime de metas de inflação é a curva de Phillips expandida pelas expectativas do Friedman. Né? Por quê? Bom, com a curva de Phillips de longo prazo para o Friedman é vertical. Isso significa que no longo prazo não existe trade-off entre inflação e desemprego. Bom, se no longo prazo não existe trade-off entre inflação e desemprego, a única coisa que a política monetária pode fazer é garantir a estabilidade da taxa de inflação. Tá? Então, o regime de metas de inflação, ele, na verdade, reflete, tá, a vitória, vamos dizer assim, da curva de Phillips, ou melhor, da taxa natural de desemprego, né, que foi apresentada pelo Friedman nos anos 60. Né? E é baseado, teoricamente, nesse arcabouço. Né? Bom, terceiro elemento do regime de metas de inflação é o uso de todas as informações disponíveis para o controle da taxa de inflação. Aqui, interessante a gente chamar atenção que, nesse aspecto, o regime de metas de inflação é completamente diferente do monetarismo. Tem gente que equivocadamente associa regime de metas de inflação com monetarismo. Bom, o regime de metas de inflação se baseia, sem dúvida nenhuma, né, na hipótese de neutralidade da moeda no longo prazo. Ou seja, a ideia de que a curva de Phillips é vertical. Mas isso não quer dizer que isso seja equivalente ao monetarismo. O monetarismo é muito mais específico, né, do que simplesmente a curva de Phillips de longo prazo vertical. Né? O monetarismo é uma proposição que diz que a taxa de inflação é igual, no longo prazo, no médio e longo prazo, à taxa de crescimento da oferta de moeda. Portanto, o que o Banco Central precisa fazer para controlar a taxa de inflação é controlar a taxa de crescimento da oferta de moeda. Bom, se a gente pensar do ponto de vista, então, de regra de política monetária, o monetarismo é uma regra muito simples. Diz o seguinte, olha, olhe apenas para o crescimento dos agregados monetários, seja M1, M2, M3, o que for mais apropriado. Tá? Esquece o resto. Olhe só para isso. O regime de metas de inflação é uma crítica implícita ao monetarismo. No seguinte sentido, não. O Banco Central tem que olhar não só para o crescimento dos agregados monetários, ele até pode olhar, durante algum tempo o Banco Central olhou, mas hoje em dia ninguém mais olha para isso. Né? Mas você tem que olhar para todo o conjunto de informações, né, que sejam úteis para o controle da inflação. Quarto elemento, aumento da transparência da condução da política monetária através da comunicação para o público e para os mercados dos planos, objetivos e decisões das autoridades monetárias. No caso brasileiro, esse elemento é feito de duas maneiras. Né? Essa transparência é feita pela divulgação das atas das reuniões do Conselho de Política Monetária e também o relatório trimestral de inflação. Tudo isso vocês podem acessar de forma livre, né, gratuita, no site do Banco Central do Brasil. Bom, por fim, a responsabilidade crescente do Banco Central pela obtenção dos objetivos de inflação. Ou seja, você tem nesse quinto elemento uma espécie... na verdade, ele é baseado, né, do que em microeconomia a gente sabe que é a relação entre agente e principal. Né? Ou seja, você tem um principal, que no caso é a sociedade, que delega para o Banco Central, que é o agente, a tarefa do controle do nível de preços, ou da estabilidade do nível de preços. Então, para que essa relação agente-principal funcione, ou seja, para que, né, o agente atue de acordo com os interesses do principal e não com base nos interesses próprios, né, então, o regime de metas de inflação, ele, a princípio, né, ele tem a ideia de que, se a autoridade monetária não conseguir cumprir, né, os objetivos
de inflação, então haveria algum tipo de punição. No caso brasileiro, né, o Banco Central, ele tem que cumprir a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, né, dentro do intervalo de variação, né? Então, este ano, a meta de inflação é 3,25%, podendo variar para cima ou para baixo em até 1,5 pontos percentuais. Né? Nos anos de 2021 e 2022, mesmo levando em conta a banda de variação, o Banco Central do Brasil não conseguiu cumprir a meta de inflação. Tá? Então, nesses 2 anos, o que diz o protocolo do regime de metas de inflação? O protocolo diz que o presidente do Banco Central deve enviar uma carta para o ministro da Fazenda, né, explicando as razões do descumprimento e o que o Banco Central está fazendo ou vai fazer no sentido de conseguir obter a meta de inflação nos exercícios subsequentes. O Roberto Campos Neto fez isso 2 vezes. Né? Eu acho que o governo atual perdeu uma oportunidade de ouro em que, quando o Campos Neto mandou a carta para o Fernando Haddad, o Fernando Haddad não deveria ter aceitado a explicação, tá? E pedido para o presidente da República enviar para o Senado Federal a demissão do presidente do Banco Central. É lógico que a demissão tem que ser aprovada pelo Senado, é uma questão política, etc., etc., mas, enfim, eu acho que agora também esse time já passou e agora o Lula vai ter que aguentar o Campos Neto até o amargo fim. Bom, quais são as vantagens do sistema de metas de inflação? A gente só pode ver as vantagens de um regime quando comparado com outro regime. Então, em contraste com o sistema de âncora cambial, né, o sistema de metas de inflação permite ao Banco Central conduzir a política monetária para a obtenção de objetivos domésticos. Lembrando da trindade impossível do Mundell, né? Quer dizer, é impossível, né, você ter 3 coisas ao mesmo tempo: uma política monetária autônoma, mobilidade de capitais e câmbio fixo. Né? Então, se você tem câmbio fixo e mobilidade de capitais, a política monetária não pode estar destinada ao atendimento de objetivos domésticos, mas ela tem que, basicamente, se preocupar com o equilíbrio do balanço de pagamentos, como foi no caso da Argentina com o Currency Board. Agora, quando você adota o regime de metas de inflação e, portanto, né, um regime de câmbio flutuante, então você se livra desse problema. Bom, em contraste com o sistema de metas monetárias, lembrando que no início do Plano Real, né, no início, quando o real vira uma moeda, deixa de ser a URV e torna-se meio de pagamento, ou seja, entre julho de 1994 e março de 1993, nós tivemos no Brasil um sistema de metas monetárias em que o Banco Central tentava controlar o crescimento do MI2. Tá? Bom, em contraste com o sistema de metas monetárias, o sistema de metas de inflação não depende da existência de uma relação estável entre moeda e inflação para o seu sucesso. Quer dizer, como nós sabemos, hoje em dia, uma das razões do fracasso estrondoso do monetarismo é a instabilidade da velocidade de circulação da moeda. Né? Então, mas o sistema de metas de inflação não pressupõe, né, a estabilidade, né, da velocidade de circulação da moeda para o seu adequado funcionamento. Terceiro, reduz o incentivo que o Banco Central tem para se comportar de forma dinamicamente inconsistente. Bom, não sei se vocês já viram isso em macro 1 ou macro 2, né? Ou em teoria monetária, economia monetária, mas o que é a teoria da inconsistência dinâmica? É a ideia de que o Banco Central, por alguma razão que sabe lá Deus qual é, ele procura continuamente surpreender os agentes econômicos com a obtenção de uma taxa de inflação maior do que a esperada. Bom, qual seria a razão para o Banco Central se comportar dessa maneira? Porque se o Banco Central consegue produzir uma inflação inesperada, né, ele consegue gerar um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Né? Ou seja, uma inflação maior do que a esperada vai gerar
uma taxa de desemprego abaixo da taxa natural. O problema é que, quando você assume expectativas racionais, nós sabemos que é impossível, no caso de expectativas racionais, os agentes serem sistematicamente enganados. Bom, a princípio, o Banco Central também deveria ter expectativas racionais e o Banco Central deveria saber disso. Se o Banco Central deveria saber disso, então, por que razão ele faz isso? Tá? Não faz o menor sentido lógico, né, a teoria da consistência dinâmica, mas vá lá. Tá? Durante muito tempo, ela foi uma teoria respeitável, hoje não mais. Né? Mas ela foi uma teoria respeitável, né, porque ela justificava, né, algum tipo de regra monetária ou até mesmo a independência do Banco Central, né, para você evitar esse problema de inconsistência dinâmica que, no final e ao cabo, gera apenas uma taxa de inflação mais alta do que a que prevaleceria se o Banco Central tivesse as suas mãos atadas e não pudesse fazer o que quisesse fazer. Né? Quarta vantagem do regime de metas de inflação é que ele focaliza o debate político em torno daquilo que o Banco Central pode fazer no longo prazo, que é o controle da taxa de inflação. Mais uma vez, voltamos à curva de Phillips vertical no longo prazo. Né? No longo prazo, a única coisa que o Banco Central pode fazer é escolher em que ponto, né, da curva vertical ele vai se encontrar. Né? O desemprego vai ser sempre o mesmo. Né? Então, a ideia é de que o Banco Central vai atuar no sentido, né, publicamente, por intermédio do regime de metas de inflação, a fixar a mais baixa taxa de inflação possível. Deve-se ressaltar que o sucesso do sistema de metas de inflação depende da existência de um comprometimento institucional com a estabilidade de preços. Esse comprometimento institucional é a chamada independência do Banco Central. Bom, o que significa um Banco Central independente? Bom, vamos lá. Significa, primeiro, a diretoria do Banco Central deve estar isolada de pressões políticas. Portanto, deve-se excluir membros do governo da diretoria do banco, né? E os membros da diretoria devem ser nomeados para mandatos fixos, protegidos contra demissão arbitrária. É isso que foi feito em 2021, durante o governo Bolsonaro. Né? Segundo, o Banco Central deve ter controle total e exclusivo sobre os instrumentos de política monetária. Bom, esse segundo elemento, o Banco Central do Brasil sempre teve. Tá? Porque ele não tinha no primeiro. Né? Mas, de uma certa forma, o Banco Central do Brasil ele teve essa discussão aqui no Brasil durante muito tempo, né? Entre independência de fato e independência de júri. Quer dizer, o Banco Central era independente, era e é independente, o autônomo, no sentido de que ele decide a taxa de juros, né? O valor da taxa de juros praticado na economia. Né? Bom, agora, quais são as desvantagens desse sistema? Tem algumas. Primeiro, a baixa accountability, ou seja, a baixa responsabilização do Banco Central, pois a inflação é difícil de ser controlada no curto prazo e existem longos lags dos instrumentos de política para o resultado em termos de inflação. Né? É o que eu falei do Campos Neto. Né? Ele perdeu a meta de inflação durante 2 anos, deu uma enrolada, né? E continua no cargo até hoje. Então, isso é um exemplo de uma desvantagem do regime de metas. Segunda desvantagem é de que o sistema de metas de inflação não é suficiente para assegurar a disciplina fiscal. Aqui entra o chamado problema da dominância fiscal. O que é isso? Vocês já devem ter ouvido, né, muitos economistas falarem, né, sobre o problema da dominância fiscal na imprensa. A dominância fiscal é uma situação na qual o financiamento do déficit do Tesouro Nacional, né, faz com que, em algum momento, a autoridade monetária seja obrigada a monetizar parte da dívida. Imagina uma situação em que o Tesouro opera com um déficit muito grande, né, que é financiado com um crescimento explosivo da dívida pública. Né?
Bom, se o crescimento é explosivo, né, no longo prazo, o Banco Central seria obrigado a monetizar essa dívida, gerando inflação. Na verdade, diga-se de passagem, essa é a base do que hoje é chamado de teoria fiscal do nível de preços, né, que é uma teoria muito simples. Né? Ela diz o seguinte, que o nível de preços se ajusta, né, de forma a fazer com que o governo sempre respeite a sua restrição orçamentária intertemporal. Bom, o que é a restrição orçamentária intertemporal? A restrição orçamentária intertemporal do governo é definida da seguinte maneira: a dívida pública com proporção do PIB que o governo possui hoje deve ser menor ou igual ao valor presente dos superávites primários que o governo vai ter de hoje até o dia do juízo final. Valor presente, ou seja, trazido para a taxa de juros hoje. Né? O que acontece quando essa restrição não é obedecida? Quando essa restrição não é obedecida, o que vai acontecer é que o nível de preços hoje vai subir para reduzir a dívida pública com proporção do PIB. Né? Porque o PIB nominal vai subir, a dívida não. Né? Então, a relação dívida pública-PIB cai. Né? Essa é a ideia da teoria fiscal do nível de preços. Né? E aí, na verdade, quer dizer, no fundo, esse problema da dominância fiscal é uma situação na qual a taxa de inflação requerida para o governo obedecer a sua restrição orçamentária intertemporal é maior do que a meta de inflação. No fundo, é isso. Tá? Dizendo de maneira bem simples. Tá? Então, o que vai acontecer? Bom, se a taxa de inflação requerida para o governo respeitar a sua restrição orçamentária é maior do que a meta de inflação, isso significa que você vai ter que aumentar a meta de inflação. Aliás, sobre o assunto meta de inflação, é interessante que o Aloysio Araújo, recentemente, num debate no IPEA, ele defendeu, né, o Aloysio Araújo, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, ele defendeu o aumento da meta de inflação. E o argumento dele é basicamente esse. Você tem um país com grande desequilíbrio fiscal, etc., etc. Você tentar operar com inflação muito baixa, na verdade, é um tiro no pé. Tá? Enfim, mas isso é outro assunto. Bom, terceira desvantagem, não é o caso brasileiro ainda, mas um alto grau de dolarização do balanço das firmas pode criar sérios problemas para esse sistema, uma vez que as metas de inflação requerem flexibilidade da taxa de câmbio. Então, nesse contexto, uma forte desvalorização do câmbio pode desencadear uma onda de falência de firmas, obrigando o Banco Central a baixar a taxa de juros para evitar uma depressão. Por que eu disse que não é o caso do Brasil ainda? Porque em 2021 foi aprovado um projeto de lei, né, que permite, né, a residentes no Brasil ter contas em transação corrente denominadas em dólares. Né? Só um minutinho aqui, eu preciso... Ok. Bom, então vamos continuar. Metas de inflação no Brasil. A meta é um objetivo do governo, não do Banco Central do Brasil. Até 2001, isso quando foi implantado, tá, gente? Estou falando de 1999. Até 2001, haveria um intervalo de tolerância para as variações da taxa de inflação de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. O índice de preços escolhido como termômetro da inflação seria o índice de preços ao consumidor amplo, que é diferente do índice de preços ao consumidor. O índice de preços ao consumidor amplo mede a variação de preços de uma cesta representativa do consumo de famílias que ganham entre 1 a 40 salários mínimos. Okay?
a meta é definida em relação ao índice cheio, sem qualquer tipo de expurgo para definir um núcleo. Ou seja, a meta não seria definida em termos do núcleo de inflação, do core inflation, mas do índice cheio. Bom, até hoje, esse é um elemento do regime de metas de inflação no Brasil que é altamente controverso. Eu, por exemplo, já defendi várias vezes que a meta de inflação fosse estabelecida em termos do núcleo de inflação, não do índice cheio. Bom, mas por que foi escolhido o índice cheio? Lembrando que, lá atrás, durante a ditadura militar, principalmente durante o tempo do Delfim, como o segundo tempo dele, como ministro da Fazenda do governo Figueiredo, foram feitos expurgos nos índices de inflação com o objetivo de simplesmente esconder o problema. Tá? E também de reduzir o reajuste salarial. Tá? Então, isso foi meio traumático, né? No caso brasileiro, né? Tem o famoso caso da inflação do chuchu, né? Eu não sei se foi o Delfim que falou, mas, enfim, em algum momento alguém disse, né, que a inflação naquele mês tinha sido resultado do aumento excessivo do preço do chuchu. Aí a inflação do chuchu foi expurgada do índice de inflação. Tá? Então, assim, por questões de credibilidade, né, se optou, naquele momento, por definir a meta de inflação em termos do índice cheio, evitando-se assim expurgos que poderiam ser interpretados como a inflação de chuchu. Tá? Bom, quinto ponto, as metas anunciadas não estariam sujeitas a revisão ou ajustes posteriores. Não preciso dizer que isso caiu, tá? Inclusive no próprio, na verdade, na transição do governo FHC para o governo Lula, foram feitas revisões na meta de inflação, porque simplesmente eram inatingíveis. Né? E o sexto elemento é a divulgação a cada 3 meses dos relatórios de inflação com informações macroeconômicas, a justificativa para as medidas adotadas, visando o cumprimento da meta e as projeções nas quais a instituição se baseou para a tomada de decisão. Lembrando que esses relatórios de inflação estão disponíveis, né, no site do Banco Central do Brasil, né, e vocês podem acessá-lo gratuitamente. Como é que funciona o regime de metas de inflação? Operacionalidade do sistema de metas de inflação. Dada a meta de inflação para um determinado período, cabe ao Banco Central do Brasil utilizar os instrumentos que tem à sua disposição para alcançar essa meta. Então, o Banco Central fixa uma meta operacional, no caso brasileiro, uma meta para a taxa de juros Selic, que seja compatível com a obtenção da meta de inflação para o período, dadas as informações que o Banco Central tem à sua disposição no momento em que a meta operacional é definida. A meta para a taxa Selic é fixada nas reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, sendo baseada em uma série de indicadores antecedentes da inflação. Então, entre eles, tem o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que foi criado mais recentemente. Mas o que são indicadores antecedentes? São indicadores que nos permitem visualizar, antever, né, o comportamento futuro da inflação. Então, são indicadores de atividade econômica, expansão do crédito, volume de meios de pagamento, expectativas de inflação dos agentes econômicos, taxa de câmbio, etc., etc. A obtenção da meta operacional se dá pelo uso dos instrumentos de política monetária. São as operações de mercado aberto, reservas compulsórias, redesconto e, mais recentemente, as chamadas operações compromissadas. O que é a operação compromissada? É uma operação na qual o Banco Central vende títulos públicos que estejam na sua carteira com compromisso de recompra após um certo prazo. Tá? Então, isso é que é operação compromissada. Dado isso, o Banco Central irá aumentar a meta para a taxa Selic se, com base nas informações obtidas desde a última reunião do Copom, perceber que a meta não será cumprida. Bom, mas qual a relação entre a Selic e a taxa de inflação? Essa relação é indireta. A Selic é a taxa de juros
básica da economia, mensal. Na verdade, anualizada é uma meta. A meta Selic é uma meta de taxa de juros no ano. Mas a Selic é a taxa de juros básica da economia mensal dos empréstimos de um dia realizados no mercado interbancário entre o Banco Central e os bancos comerciais, sendo, entre aspas, lastreada em títulos da dívida pública federal, que é o caso das operações compromissadas. Quando a Selic aumenta, os bancos comerciais ficam estimulados a reduzir o nível de reservas excedentes, ou seja, reservas de uma magnitude maior do que o exigido pelo Banco Central, pois aumenta o custo de oportunidade de retenção das reservas. Os bancos comerciais aplicam, então, uma parte das suas reservas excedentes em títulos públicos, pois os mesmos apresentam uma rentabilidade maior do que antes. A liquidez dos bancos, medida pela relação reservas-depósitos à vista, então se reduz. Dessa forma, os bancos são obrigados a reduzir o volume de crédito concedido para restaurar a liquidez dos seus balanços. Essa redução do crédito bancário, ela resulta no aumento da taxa de juros dos empréstimos. A elevação da taxa de juros dos empréstimos reduz os gastos de consumo, uma vez que fica mais caro financiar a compra de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, automóveis, etc. Tá? Essa redução dos gastos de consumo resulta numa queda das vendas, tornando mais difícil para as empresas promoverem aumento de preços. Consequentemente, ocorre uma redução do ritmo do aumento de preços, ou seja, a taxa de inflação se reduz. Então, temos aqui, né, um quadrozinho sintético, né, da operacionalidade do regime de metas de inflação. Então, o Banco Central aumenta a Selic, isso leva a uma contração do crédito bancário, a contração do crédito bancário leva a uma redução do consumo, principalmente de bens duráveis, automóveis, eletrodomésticos, etc. E a redução do consumo leva a uma queda da inflação. Bom, esse outro quadro aqui mostra para a gente as metas de inflação no Brasil entre 1999 e 2004. Então, quando o sistema foi implementado, se previa uma meta de inflação de 8% para 99. Por que esse número tão alto? Porque, como nós vimos, houve uma maxi desvalorização do câmbio, né? em janeiro e fevereiro, da ordem de 66%. Então, já se sabia, né, que, dada aquela terremoto, né, na taxa de câmbio, que a taxa de inflação em 1999 seria mais alta. Né? Mas se previa, no entanto, que, ao longo dos anos, a meta de inflação fosse sendo reduzida. Então, ela passaria de 8 para 6 em 2000, de 6 para 4 em 2001, para 3,5% em 2002, para 3,25% em 2003. Né? E, bom, como vocês já podem imaginar, nós nunca chegamos a 3,25%. Tá? A banda de variação foi estipulada inicialmente em 2%, de tal forma que o teto da banda seria de 10% em 99, 8% em 2000, 6% em 2001, 5,5% em 2002 e 6,5% em 2003. Bom, a variação efetiva do IPCA foi, em 1999, 8,94%. Portanto, acima da meta fixada, mas dentro da banda. Em 2000, foi de 5,97%. Uma desinflação de 3 pontos percentuais. Foi bastante significativo. Portanto, na verdade, não só dentro da banda, como, inclusive, um pouquinho abaixo da meta central. Agora, em 2001, né, a inflação aumentou para 7,7%, muito em função do apagão, né, do racionamento de... Apagão, a gente diz o racionamento de energia do ano 2001. Que foi um choque de oferta, e é evidente que, faça um choque de oferta, a inflação se acelera. Né? Aí foi o primeiro ano que, ou seja, já no terceiro ano do sistema, a gente já deixou de cumprir. Né? Por quê? O teto da banda era de 6%, o IPCA cheio foi de 7,7%. Em 2002, o teto da banda era de 5,5% e a inflação cheia veio em 12,5%. O que aconteceu aqui em 2002? Outra enorme desvalorização do câmbio, por volta de junho, julho, agosto de 2002, né?
é o chamado efeito Lula, né? Quando, né, estava cada vez mais claro que o Lula ia ser eleito presidente da República e com o mercado com medo do que seria a política econômica do PT, houve uma saída muito grande dos capitais do país, né? Essa realmente foi por medo do comunismo, né? Entre aspas, né? Então, isso puxou o índice de inflação para 12,5%, né? Portanto, muito acima, mais do que o dobro do teto da banda. Bom, em 2003, né, a inflação caiu para 9,3%. Né? No entanto, em 2003, nós já tivemos uma mudança do regime de metas, que foi aumentar o intervalo da banda de 2% para 2,5%. Com isso, você colocou o teto em 6,5%, mas assim, ainda assim foi insuficiente. O IPCA veio 9,3%. E aí, em 2004, o Conselho Monetário Nacional faz uma nova mudança no regime de metas, em que você aumenta a meta para 3,75%. Com isso, o teto da banda é de 8%. E aí, finalmente, o governo consegue, quer dizer, o Banco Central consegue cumprir a meta de inflação para 2004. Então, observem, nós temos aqui, em 5 anos, 6 anos, melhor dizendo, em 6 anos, nos 6 primeiros anos do regime de metas de inflação, em metade dos anos, o Banco Central não cumpriu a meta de inflação. Ok? Deixar isso bem claro. Não cumpriu a meta de inflação. Desvalorização cambial e ajuste fiscal. Bom, vocês devem estar lembrados, no início da aula de hoje, eu falei que entre janeiro e fevereiro de 1999, houve uma desvalorização de cerca de 66% da taxa de câmbio. Só que, naquela época, uma boa parte da dívida pública era indexada à taxa de câmbio. Então, nós tínhamos o pior dos mundos. Nós tínhamos uma dívida retida por brasileiros que era indexada à taxa de câmbio. Então, quando o câmbio disparou, aumentou drasticamente o valor da dívida pública. Né? Com isso, o governo, na verdade, vou voltar aqui. Tá? Não, tá certo, é isso mesmo. A meta de superávit primário teve que ser maior, né, do que a acordada com o Fundo Monetário Internacional. Tiveram que rever a meta fiscal. Então, a meta de superávit primário passou a ser de 3,1% do PIB para 99, 3,25% do PIB para 2000 e 3,35% do PIB para 2001. Né? Ou seja, o governo teve que fazer um ajuste fiscal muito mais rigoroso do que foi feito ou que havia sido prometido para o Fundo Monetário Internacional. E esse aumento do superávit primário veio basicamente de aumento de carga tributária. Né? Então, é no segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso que se estabelece o que ficou conhecido como tripé macroeconômico. O tripé, o nome já diz, né? É porque tem três patas. Temos a política monetária, a política fiscal e a política cambial. Né? Então, o tripé macroeconômico é a combinação do regime de metas de inflação com regime de câmbio flutuante, né? E um regime de metas para o superávit primário do setor público, que são definidas de tal maneira a garantir a estabilidade e ou redução da relação dívida pública-PIB no médio e longo prazo. Né? Bom, um regime de política macroeconômica, então, ele é definido a partir dos objetivos, metas operacionais e instrumentos da política macro. Então, política monetária, quais são os objetivos? Estabilidade da taxa de inflação a curto prazo, inflação baixa a longo prazo. Né? Lembram que o regime de metas de inflação previa, né, metas de inflação declinantes ao longo do tempo. Então, no curto prazo, você garante a estabilidade da inflação, no longo prazo, uma inflação baixa. Meta operacional, metas declinantes de inflação. Instrumento, taxa de juros de curto prazo. Política fiscal. Qual é o objetivo da política fiscal? Ela não é uma política fiscal keynesiana, ou seja, política fiscal com o objetivo de ser anticíclico,
mas ela tem como único objetivo garantir que a dívida pública, com proporção do PIB, vai ser baixa e estável no médio e longo prazo. Qual é a meta operacional? A meta de superávit primário. Né? E os instrumentos foi redução do investimento público, mas também aumento de carga tributária. Né? Política cambial, o objetivo da política cambial adotada, né, no início de 1999 foi dar autonomia para a política monetária. Né? Meta operacional nenhuma, instrumento, livre flutuação da taxa nominal de câmbio. Onde, por livre flutuação, nós estamos dizendo aqui que o Banco Central intervém muito pouco no mercado de câmbio. Né? E não tem uma política deliberada, não nesse momento, não existe uma política deliberada de acúmulo de reservas internacionais, como vai acontecer, por exemplo, durante o governo Lula. Apesar dos temores, né, de que a desvalorização cambial levaria a um descontrole inflacionário, isso não aconteceu. Né? Por quê? Primeiro, demanda comprimida. A produção industrial no primeiro trimestre de 99 estava 3% abaixo do valor verificado no primeiro trimestre de 98, que, por sua vez, era 3% menor do que o verificado no primeiro trimestre de 95. Então, a economia brasileira já estava em banho-maria desde 98, final de 97, início de 98. Né? Então, com a demanda reprimida, fica difícil para as empresas fazerem, né, o pass-through do câmbio para os preços. 5 anos de estabilidade e desmontagem dos mecanismos de reajuste haviam, de fato, ajudado a apagar a memória inflacionária. Terceiro ponto, juros reais muito altos, em torno de 15% ao ano real, não é nominal, real, ao longo de 1999, cumpriram o papel esperado de conter o ritmo de repasse para os preços e reverter parte da desvalorização cambial ocorrida em janeiro. Então, o real tinha desvalorizado para 2, mas depois ele vai cair, vai ficar em torno, se não me falha a memória, em torno de 1,50, 1,60, enfim, ao longo do ano. Quarto ponto, o cumprimento das metas fiscais acertadas com a FMI criou uma confiança crescente de que a economia brasileira seria mantida sob controle. Quinto ponto, o aumento nominal do salário mínimo de 5% teve um papel crucial nas negociações salariais da época, balizando reajustes salariais mais baixos. E a definição em junho de 99 de uma meta de inflação de 8% completou o ciclo de medidas para ajustar a economia a uma inflação superior à observada em 98, porém inferior a 2 dígitos. Então, nós temos aqui, essa figura mostra para a gente a evolução da taxa real de juros Selic, a Selic real ex post, ou seja, é a taxa de juros Selic descontada da inflação acumulada dos últimos 12 meses. Né? Aqui nós temos a evolução de julho de 87 a dezembro de 2002. Tá? O que nos interessa aqui, né, é basicamente o final dessa série. Né? Vocês observem aqui, ó, de novembro de 97 até junho de 1999, é um aumento significativo da taxa real Selic. Ela estava em torno de 17% em julho de 97, vai passar para mais de 25%, né, em julho de 99, você tem um aumento significativo da Selic, mas a partir daí, observem como foi importante a mudança do regime cambial. A taxa Selic, né, que durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, se a gente pegar aqui, né, dezembro de 1994 até julho de 1999, teve, na média, de 20% ao ano real, ela vai cair a partir do ano 2000 e vai ficar em 10% ao ano. Quer dizer, é uma redução bastante significativa. Você passa de uma Selic de 20% ao ano, na média do período 95-98, para uma Selic de 10% ao ano, na média do período 99 e 2002. Então, a mudança do regime cambial foi absolutamente essencial para garantir, né, uma redução consistente da taxa real de juros. Performance macroeconômica. Em 1999, a economia apresentou um crescimento de 3,3% no quarto trimestre, na comparação com o mesmo período de 98, ou seja, a economia brasileira estava saindo da recessão.
o crescimento supera a marca de 4% no ano 2000, mas é subitamente interrompido pela crise de energia de 2001. Esse aqui foi o golpe mortal no governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Ele fez, em 99, como a gente viu, né, o estelionato eleitoral, porque durante a campanha eleitoral o governo prometeu que não iria desvalorizar o câmbio, e desvalorizou. Né? Mas a inflação começou a dar sinais de queda, aparentemente, quer dizer, em 99 não foi tão ruim quanto as pessoas esperavam. No ano 2000, ou seja, teve uma conjugação, né, de inflação em queda, abaixo de 6%, com a economia já crescendo bastante, cresceu mais de 4%. Então, aparentemente, as coisas estavam se colocando muito favoráveis, né, para o governo Fernando Henrique Cardoso, no sentido de que, bom, parecia que, passada aquela turbulência, tínhamos finalmente resolvido, né, o problema da âncora cambial, porque houve uma discussão durante os 4 anos do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso sobre a política cambial. O José Serra, né, que foi ministro da Saúde do governo Fernando Henrique Cardoso, era um dos grandes opositores, né, da âncora cambial, e o fato é que a gente tinha resolvido esse problema, o câmbio se desvalorizou, mas não produziu o retorno da inflação alta, então isso dava maior competitividade à indústria. Nos anos subsequentes, as exportações de produtos manufaturados cresceram fortemente. Né? Então, parecia que, bom, agora nós vai. Né? Agora a gente vai voltar a crescer de forma sustentada, etc, etc, etc. Aí teve a crise de energia de 2001. Aí foi o golpe de misericórdia no governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Foi o apagão. Na verdade, a gente chama de apagão, mas o nome correto é racionamento de energia. Né? Bom, raiz da crise. O governo programou nos anos anteriores para fazer uma privatização completa das usinas hidrelétricas, o que acabou não acontecendo. Como ele estava planejando privatizar e não privatizou, ele não realizou os investimentos necessários na produção de energia elétrica e nas linhas de transmissão. Tá? E uma coisa que é interessante, a estabilização conseguida com o Plano Real aumentou muito a renda dos mais pobres, né, e da classe média baixa, e isso gerou um aumento das compras de eletrodomésticos. Então, tinha gente que não tinha televisão, passou a ter televisão, né? Compraram-se outros eletrodomésticos, tipo, por exemplo, micro-ondas. Eu lembro que essa foi a época que os micro-ondas foram popularizados, né, nas casas brasileiras. Enfim, houve um aumento da demanda por eletrodomésticos, que cresceu muito rapidamente, né? E, com isso, o aumento da demanda de energia. É normal. Né? Bom, só que o governo não investiu na geração de energia elétrica. Né? E nem nas linhas de transmissão. Então, você tinha um sistema que, assim, era um sistema louco, porque você tinha a maior usina hidrelétrica do mundo na época, que era Itaipu, só que Itaipu não podia transmitir energia para São Paulo. Achei uma loucura completa, tá? Porque faltava linha de transmissão. Tanto que, durante o período do racionamento, a região sul do Brasil não teve racionamento, porque as comportas de Itaipu estavam transbordando de tanta água que tinha. Então, você tinha uma situação louca, em que as usinas abriam as comportas, porque senão o reservatório transbordava, né? E o resto do país estando com racionamento de energia. Né? Bom, mas como eu falei, na segunda metade dos anos de 1990, os hábitos de consumo da população brasileira mudaram sensivelmente com a massificação do uso de computadores, uso intensivo de freezers e a multiplicação do número de aparelhos de televisão nas residências. Isso leva, obviamente, ao aumento do consumo de energia elétrica. Em 2001, devido a uma intensidade pluviométrica particularmente baixa, os reservatórios da região Sudeste e Centro-Oeste
chegaram a 34% de sua capacidade em março, que é o final, né, do período chuvoso, gerando a perspectiva de que o país ficasse sem energia em meados do ano, se não fosse feito um ajuste forte e rápido na demanda. Então, a solução adotada foi o racionamento. Todos os consumidores deveriam em 20% com relação à média do ano anterior. Aqui nós temos um pouco, né, um quadro que explica, né, como essa crise foi gerada. Nós temos 3 períodos, né? Período 81-90, 91-2000 e 81-2000. No período 81-90, o crescimento do PIB foi de 1,67% ao ano, na década de 80, né? O consumo de energia aumenta 5,9%, sendo que a indústria aumenta 5,4%, comércio 5,5% e residências 7,4%. Né? A capacidade instalada cresce apenas 4,8%, ou seja, ao longo de uma década, a demanda de energia cresceu 1 ponto percentual a mais, 1,1 ponto percentuais a mais do que a capacidade de geração de energia elétrica, durante uma década. Né? Aí, na década de 1991 a 2000, o crescimento do PIB se acelera para 2,51%. Na indústria, o crescimento do consumo de energia cai para 2,4%. Isso já é desindustrialização, a gente já vê por aqui. O comércio aumenta para 7,1%. Aí vocês podem perguntar, mas, professor, o que aconteceu? Por que o comércio, o crescimento houve esse crescimento tão grande do consumo de energia no comércio? É a massificação dos shopping centers. E shopping center é um troço que é muito intensivo em eletricidade por causa dos ar-condicionados. Né? E nas residências houve um aumento do consumo de energia de 5,8%. Né? Bom, a demanda total de energia nessa década teve um crescimento de 4,1%, mas a capacidade instalada de apenas 3,3%. Ou seja, nós tivemos 20 anos, atenção, 20 anos, nos quais a demanda de energia cresceu muito na frente da oferta. Ora, tínhamos feito Itaipu, claro que Itaipu nos dava uma reserva de capacidade, mas essa reserva de capacidade foi esgotada, e, além disso, tinha o problema de você conectar o subsistema sul com o subsistema centro-oeste e sudeste, né? Por falta de linhas de transmissão. Aí a crise era inevitável. Né? Bom, o racionamento e a regularização das chuvas permitiu o fim do racionamento em 2002. Só que isso teve consequências. O PIB apresentou contração por 3 semestres consecutivos em 2001. Houve uma queda do faturamento das distribuidoras de energia, as quais ficaram com dívidas elevadas. Isso foi, então, distribuído para os consumidores na forma de tarifas de energia elétrica mais caras. E um modelo setorial inconcluso devido à inviabilidade política de continuar com a privatização, ao mesmo tempo que as restrições fiscais impediam ou dificultavam o aumento do investimento das empresas estatais de geração de energia elétrica ligadas ao grupo Eletrobras. Performance macroeconômica na era FHC e além. Em 2001, a economia brasileira foi prejudicada não só pela crise de energia, como também pelo contágio e pelos atentados de 11 de setembro. Na verdade, o contágio aqui é da crise das empresas.com, né? Que é no início de 2001, e tivemos os atentados às Torres Gêmeas em 11 de setembro. Com tudo isso, abala os mercados mundiais, aumentando o prêmio de risco do país. A performance da economia brasileira foi pior no segundo mandato de FHC do que no primeiro, mas houve uma melhora do saldo da balança comercial e do resultado em conta corrente do balanço de pagamentos. O indicador de endividamento externo, contudo, piorou. A era FHC marcou a transição da economia brasileira de um regime de crescimento acelerado, com relativa estabilidade macroeconômica, de 1930 a 1980, para um regime de semi-estagnação com inflação baixa, que é o período 1995-2002. O ímpeto de crescimento
só seria recuperado, ainda assim de forma temporária, durante os 2 mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva. Terminada a era Lula, a economia volta a desacelerar seu ritmo de crescimento, entrando na maior crise de sua história a partir do ano 2014. Bom, e aqui nós temos indicadores macro, né, para os 2 mandatos do governo Fernando Henrique Cardoso. Como eu tinha dito, em termos de crescimento, o segundo mandato foi pior do que o primeiro. Né? No segundo mandato, o crescimento médio foi de 2,1 contra 2,6 do primeiro mandato. Né? A inflação foi um pouquinho menor no segundo mandato. Né? O investimento foi basicamente o mesmo. A taxa de crescimento das exportações em dólares foi o mesmo, mas a taxa de crescimento das importações foi diferente. Ou seja, vocês observem aqui como foi importante fazer, né, o ajuste cambial. Né? A balança comercial passou de um déficit médio de 5,6 bilhões de dólares por ano para um superávit médio de 3,5 bilhões de dólares por ano. O déficit em conta corrente caiu de 26,4 bilhões de dólares para pouco mais de 20 bilhões de dólares, mas a relação dívida externa líquida e exportações piorou, passou de 2,8 para 3,3. Né? Bom, e é isso, né? Que a gente tem para falar sobre o governo, o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? Eleições de 2002 vão disputar vários candidatos. Né? Vai disputar o Lula, vai disputar o Ciro Gomes, vai disputar o José Serra e vai disputar o Antony Garotinho. Né? No segundo turno passam o Lula e o José Serra, e o Lula é eleito no segundo turno com quase 66% dos votos válidos. Né? Bom, mas isso vai ser objeto, né, da próxima aula. Tá bom? É isso, pessoal. Acho que não tem muito mais para falar sobre o segundo mandato. Quer dizer, quem tiver dúvidas, etc., manda pelo chat do grupo, tá? Que aí eu procuro tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Fiquem com Deus. Tá? E aguardem a próxima aula, tá? Assíncrona, que seria aula de amanhã, mas amanhã eu vou estar em Goiânia. Tá? Mas eu gravo no máximo até sábado. Tá bom? Fiquem com Deus. Tá? E nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Não acredito.